Eu acho, ministro Fux, que a posição de Vossa Excelência que os pais representam os filhos é perfeita. Mas se houver uma contradição eventual entre a vontade dos pais e uma interpretação que, segundo o médico, melhor atende ao interesse da criança, aí, no mínimo, tem que ter um terceiro para desempatar. É porque eu estou raciocinando o seguinte tema. Quer dizer, contra a vontade da pessoa, ela não é obrigada a fazer transfusão, porque há um método alternativo. Esse método alternativo não seria aplicável a todos os seres humanos, incluindo as crianças? Qual seria a diferença? Se houver um método alternativo igualmente eficaz, tanto Vossa Excelência quanto o ministro Zanin estão de acordo. O que o ministro Zanin suscitou é um eventual conflito entre a posição dos pais e a posição do médico. Essa é a sua colocação, a frase preciosa que você utilizou, talvez resolva um tratamento altamente eficaz também para o menor. Se Vossa Excelência estiver de acordo de que, no caso de haver tratamento reconhecidamente eficaz, é possível que os pais façam essa escolha pelo menor. É isso. Mas, presidente, o problema são as situações de emergência, de urgência. Essa é a questão de situação de país continental. Quando há uma situação de risco de emergência, e aí nesta hipótese, a questão de um eventual tratamento alternativo, eficaz, pode não se fazer presente, segundo a avaliação médica, naquele momento e naquela situação de emergência. Portanto, em relação ao adulto, as eventuais consequências fatais, privilegia-se a crença religiosa, creio que o tribunal vai se conduzir nessa direção. E eu tenho medo mesmo, a gente está tentando fazer um tratado geral, quando a gente não for estar julgando um caso. Eu acho que nós fazemos é difícil mesmo. É bom que a gente experimenta. Só trazer a introdução e recordar que nesse eventual embate entre a vontade dos pais e o melhor interesse da criança na questão de saúde, o Supremo, no tema 1103, no tema de repercussão geral 1103, o Supremo foi enfático sobre a obrigatoriedade de vacinação da criança, apesar da recusa da família vegana. A família vegana se recusava a vacinar, e o Supremo foi enfático na obrigatoriedade da vacina. Então, para que nós também analisemos essa questão. Obrigado. É porque ali, me lembro bem desse caso, de uma situação concreta, vacina. Aqui a gente talvez esteja especulando o que a gente não sabe. Vossa Excelência me permite, presidente, na linha de, se possível, delimitarmos a formulação da solução às situações concretas. Eu gostaria de relembrar as duas teses da repercussão geral, e creio que elas estão bem delimitadas. No caso relatado por Vossa Excelência, a repercussão geral foi para saber se a liberdade de crença e de consciência prevista no artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal pode justificar o custeio de tratamento médico indisponível na rede pública. Vossa Excelência respondeu afirmativamente. Sim. Não estou votando, mas já estou, de algum modo, adiantando que a minha percepção vai ao encontro da percepção e desse sim que Vossa Excelência respondeu. No caso do recurso ordinário relatado pelo ministro Gilmar, a questão está em saber se é legítima recurso à transfusão de sangue no tratamento cirúrgico de paciente em razão de sua liberdade de crença e consciência. O ministro Gilmar respondeu que sim, que a legítima é recusa. E Vossa Excelência, à luz dos debates, sugeriu, e o ministro Gilmar também, que se diga que aqui se trata de paciente maior e capaz. E capaz no sentido de expressar sua vontade naquele momento ou tê-la previamente deixado consignada. Esses são os dois problemas que se colocaram para o tribunal decidir. O mais veio na carroceria epistemológica
do julgamento que as abóboras foram sendo colocadas por sobre esse caminhamento. Carroceria epistemológica não passa no teste. Não passa. Então vamos procurar. Então, vamos colocar a questão do menor, como havíamos combinado. Eu deixaria de fora esse ponto que nós acrescentaríamos a pedido do ministro Fux e do qual o ministro Zanin aparentemente discorda. Não, eu nem quero acrescentar. Na verdade, entendo que nós devemos ser minimalistas. Mas ao expandir para as crianças, e também nós não tivemos elementos para chegar a uma conclusão. Ministro Fux, presidente, mas aqui é inevitável que na nossa carroceria epistemológica isso vá, porque é contrário ao senso. Se nós dizemos maiores capazes, nós estamos dizendo que crianças e adolescentes estão fora. O debate é se nós vamos explicitar isso ou não. Eu, particularmente, acho que devemos. Mesmo sendo minimalista, nós vamos decidir isso, ao dizermos que são maiores e capazes. E de uma parte. Então, o problema é o tamanho da carroceria. Eu prefiro que fosse maior. Só trazer uma informação, presidente. Eu proponho seguir a votação e eu vou tentar dar uma redação aqui que compatibilize todo mundo. Se eu conseguir, ótimo. Põe no ministro Cássio. Não adiantando o posicionamento, mas em relação às duas preocupações trazidas pelo ministro Flávio Dino, uma, eu acredito que seja possível diferir que a preocupação com a obrigação do médico, com a conduta médica, com as resoluções, na realidade a resolução de 2019, que é a última, e as tipificações do Código Penal. Isso pode ser tratado na DPF 618, que está sob a minha relatoria. Agora, quanto à preocupação de Vossa Excelência quanto aos menores, aquela DPF só trata de maiores de idade. Então, talvez seja a oportunidade realmente que a gente tenha para tratar do assunto. Era só para informar que há uma DPF também que trata do tema, mas tem essa limitação, não alcança. Tem uma pequena divergência aqui, ministro Zanin. O ministro Gilmar julgou prejudicado, Vossa Excelência está julgando improcedente. Prejudicado por quê exatamente? Não, porque a cirurgia já tinha ocorrido. Porque também há esse tratamento do SUS já resolvido. Isso já tinha sido feito. Mas nós tivemos a repercussão geral, segundo a jurisprudência. No caso concreto, Vossa Excelência julgou prejudicado, ministro Gilmar. Não teria também. Posso Não é prejudicado. O importante aqui é a tese. Exato. Os fatos já aconteceram. Eu farei o reajuste em relação a esse ponto. E só se permite, presidente, a questão que foi colocada pelo ministro Alexandre, na minha compreensão, se o tratamento está incorporado ao SUS, o SUS deve assegurar ao paciente a realização desse tratamento, mesmo que tenha que haver o deslocamento. É fato que existe um ato normativo do Ministério da Saúde que trata do tratamento fora do domicílio, que somente permite esse deslocamento, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 1, se tiver sido esgotados todos os meios de tratamento no próprio município. Então, pelo ato normativo do SUS, deveria haver o esgotamento prévio do tratamento no município. Agora, entendo que se estamos permitindo o tratamento alternativo, se ele estiver na relação do SUS, esse eventual deslocamento deveria ser assegurado até na linha do que foi decidido no tema 1234 em relação a medicamentos. Acho que a situação até é similar. Se o medicamento está incorporado à lista do SUS, a pessoa tem o direito de receber aquele medicamento. Se nesse caso, o tratamento alternativo está também na lista do SUS, entendo que o paciente tem o direito de receber o tratamento e o SUS deve suportar esse tratamento que está previsto na sua relação. E, portanto, só tem direito ao tratamento alternativo, no caso específico aqui fora do município, se necessário. Sim, necessário. Pronto. Exatamente. Está na tese. Vejam aqui se essa redação satisfaz todo mundo.
A recusa de transfusão de sangue somente pode ser manifestada em relação ao próprio interessado, sem estender-se a terceiros, inclusive e notadamente filhos menores. Ponto. Porém, havendo tratamento alternativo eficaz, conforme avaliação médica, os pais poderão optar por ele. Não, a minha não. Acho que parece, tá bem? Que aí eu acho que atendeu as preocupações de todo mundo. É porque assim como os primários capazes, Claro. direito a isso, Por essa redação, os pais teriam direito de fazer a opção pelos filhos? Que é Perdão? uma inversão. Perdão? Os pais teriam o direito de fazer a opção pelos seus Os filhos. pais têm direito de fazer opção se possível. houver confirmação médica de que é igualmente eficaz. Tá dito. Eu estou de acordo com Vossa Excelência, presidente. Também estou de acordo, senhor presidente. Então, eu vou acrescentar essa frase assim, que aí atende ao ministro Flávio, ao ministro Fux e ao ministro Zanin. Como ainda está votando, Zanin? Já concluiu? Oi? Não, é só finalizar com essa questão do tratamento, quando previsto na lista do SUS, deve ser assegurado na linha do que foi colocado por Vossa Excelência na redação que foi... Quando necessário. Quando necessário, exatamente. É isso o voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Zanin, que, portanto, acompanha o relator, acompanha os relatores em ambos os casos, Exato. com esses ajustes que fizemos. Exato. Como vota o ministro André Mendonça? Agradeço, senhor presidente, minha saudação a Vossa Excelência, aos eminentes pares, Procurador-Geral da República, professor Paulo Bonet, advogados, advogadas aqui presentes, a quem reitero cumprimentos por suas sustentações orais na sessão que iniciou o julgamento desses casos. Eu percebo aqui também comunidade de testemunhas de Jeová presentes. Minha saudação aos senhores e às senhoras. Senhor presidente, um pouco mais de 10 minutos. Se Vossa Excelência, eu vou precisar terminar pontualmente às 18 horas por um voo internacional. Se Vou Vossa tentar me Excelência... concentrar nesse tempo. Acho que consegue? Acho que sim. Ótimo. Então tá bem. Voo de Temos 10 18 horas? Senhor presidente, de forma bem breve, registrar a laicidade cooperativa prevista na Constituição, a partir do artigo 19, inciso 1. Faço referência no meu voto à lição doutrinária do ministro Gilmar Mendes com o professor Paulo Bonet, em obra reconhecida do curso de Direito Constitucional, e me centro de modo mais específico na questão que envolve, de um lado, a liberdade de crença e de religião, com a autonomia da vontade da pessoa, dentro dos princípios logicamente íncitos no próprio texto constitucional. No meu voto, eu faço referência que essa autonomia de vontade para situações como as que estamos analisando, elas estão previstas em procedimentos da própria medicina, desde o Código de Nuremberg, em 1947, passando pela Convenção de Helsinki, em 64, onde o paradigma médico-paciente passa pelo conceito do consentimento informado ao paciente. Então, é dever do médico informar ao paciente os riscos de um e de outro procedimento. Dentro dessa perspectiva, cabe, portanto, também ao paciente, como já foi trazido pelos eminentes pares, fazer a sua escolha, a sua opção pelo tratamento a partir dos aportes científicos que os médicos o trazem. E é nesse contexto que se insere a causa dos testemunhas de Jeová que nós estamos julgando, onde foi trazido da tribuna a grande importância para eles de um tratamento alternativo à transfusão de sangue, como um corolário da própria dignidade e essência da própria dignidade humana e da liberdade de religião e de crença de todos eles. Então é dentro desse paradigma que eu trago, e todos os pares já o fizeram, os seus respectivos votos, e nesse sentido adianto a minha aderência às conclusões em linhas gerais que já foram trazidas.
eu faço referência no meu voto a alguns enunciados do Conselho de Justiça Federal. O primeiro deles é o de número 403, que foi organizado pelo Conselho de Justiça Federal. Na verdade, esse é o enunciado 403 da 5ª Jornada de Direito Civil. Diz o enunciado que o direito à inviolabilidade de consciência e de crença previsto na Constituição aplica-se também à pessoa que se nega a tratamento médico, inclusive transfusão de sangue com ou sem risco de morte. Então, é um direito que já foi reconhecido pelos doutrinadores da área do direito civil com o aporte da organização do Conselho da Justiça Federal. Também no meu voto, e farei a juntada de voto escrito, eu trato da questão do médico, que uma vez feita a explicitação dos riscos de um ou outro tratamento, ele, em contrapartida, também não pode ser penalizado, seja no âmbito criminal, civil ou mesmo administrativo. Porém, eu faço aqui a recomendação de que esses esclarecimentos têm que ser levados aos prontuários correspondentes, para que se possa fazer a análise documental, né? Então, aos médicos cabe também esse dever de registro no correspondente prontuário, inclusive quanto às manifestações de vontade que se fizeram presentes e que consubstanciam ao final a escolha por um ou por outro tratamento. Eu cito aqui também que, uma vez feitos esses registros, não é dever do médico informar as autoridades, principalmente polícia, Ministério Público, porque já feito, inclusive, pelo que se encaminha a partir de agora, no âmbito do respaldo de uma decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, não haveria necessidade por parte do médico, porque há resoluções do Conselho de Medicina que demandam esse encaminhamento. No tocante às situações de emergência, eu faço consignação no meu voto da validade para todos os efeitos do denominado testamento vital, dentre outras manifestações reconhecidas de vontade que possam ser consignadas. No tocante às crianças, aos menores de idade, eu estou aberto também a essa consignação que foi feita por Vossa Excelência, Ministro Barroso. Apenas me permita consignar algumas compreensões no meu voto de ordem constitucional. O artigo 226 estabelece a família como base da sociedade, devendo ter a família especial proteção do Estado. Além disso, o parágrafo 7º, ainda que num contexto mais específico de planejamento familiar, diz que, fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, que se insere a livre decisão do casal no âmbito do planejamento familiar. Mas eu extraio aqui dois conceitos importantes, que há uma demanda por parte da Constituição de uma paternidade responsável. Então, se presume a princípio que a manifestação dos pais se insere nesse conceito de paternidade responsável. É com base nesse dispositivo que entendo que, sim, como regra, prevalece a manifestação dos pais. Mas, em situações de risco iminente à vida da criança, sem que haja possibilidade de um oportuno tratamento alternativo, e quem é capaz de dizer se há condições de se esperar um tratamento alternativo, oportuno e eficaz? É o próprio médico. Então, em situações excepcionais, o que envolve um risco iminente à vida, então não é qualquer situação. Então a palavra do médico ali, ela vai prevalecer, mas demanda também um risco iminente, porque o pai ele pode procurar um outro médico que vai fazer uma avaliação distinta e há tempo para que isso seja feito. E aí você precisa
respeitar. Eu entendo que as compreensões trazidas já trazem esse cuidado, mas apenas estou explicitando que a prevalência da opinião de um médico específico e necessidade de sujeição naquele momento à vontade dos pais pressupõe alguns elementos. 1, risco iminente à vida. 2, a avaliação naquele momento de risco de que não há um tratamento alternativo eficaz. Com essas consignações, eu volto aqui a alguns esclarecimentos e aqui eu trago o registro de um enunciado do Conselho de Justiça Federal de número 528, que diz o seguinte: é válida a declaração da vontade expressa em documento autêntico, também chamado testamento vital. Ou seja, já há expressão da própria justiça reconhecendo a validade desse testamento quando a pessoa estabelece as suas opções para um determinado tratamento de saúde. E por fim, também consignar, porque há um preconceito, e esse julgamento penso que derruba qualquer preconceito, de que esse tratamento alternativo é um tratamento em si de segunda categoria. Ou seja, é um tratamento alternativo e que é também eficaz. Eu, em pesquisas, trago alguns registros. Em 1962 foi feita a primeira cirurgia cardíaca sem transfusão de sangue. Há protocolos médicos da Universidade de São Paulo, da Universidade Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo, que também reconhecem a efetividade de tratamentos alternativos. Registro que há cerca de 10 anos um paciente testemunha de Jeová se submeteu no Hospital de Brasília a uma cirurgia oncológica também sem transfusão de sangue. E há uma série de documentos e pesquisas nacionais e internacionais que demonstram, de fato, a efetividade, tanto que não só a comunidade internacional, mas também o Sistema Único de Saúde vem reconhecendo a eficácia desses tratamentos. Então, além do reconhecimento das teses que nós estamos avaliando, eu penso que o presente julgamento tem um aspecto importante, pedagógico, e aí eu me incluo, inclusive para mim, de nós não mais imaginarmos que um tratamento dessa natureza é um tratamento necessariamente menos eficaz, é um tratamento diferente, com avaliações de riscos diferentes e que devem, portanto, ser respeitados. E penso, tenho certeza, que inclusive essa espécie de tratamento traz contributos outros para a própria ciência em geral. Então é nessa linha que acompanho Vossas Excelências e penso que cumpri aqui quase que rigorosamente o meu tempo, senhor presidente. Obrigado, ministro André Mendonça, que eu vou proclamar provisoriamente o resultado após os votos dos relatores, que no caso do 9742 negavam provimento ao recurso, e no caso do 1.212.272 julgavam prejudicado, no que foram acompanhados pelos ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e André Mendonça, foi suspenso o julgamento, que será retomado na próxima quarta-feira. Agradecendo a presença de todos, desejo uma boa noite.